Boa tarde a todos. Eu cumprimento, na pessoa do presidente Dagoberto, todos os integrantes da mesa, o deputado Odorico também, os procuradores aqui presentes. Antes de iniciar, eu não posso também deixar de agradecer ao presidente pelo convite, ao deputado Jorge Sola também, que nos fez esse convite, e nos dando a oportunidade de trazer a essa audiência pública a visão da Advocacia Pública Municipal acerca da PEC 80 e o histórico de luta pela constitucionalização da carreira que nós representamos. Os procuradores municipais passaram a integrar essa PEC 80 por meio da emenda substitutiva, número 1, do deputado Valtenir Pereira. A iniciativa de constitucionalizar a advocacia pública, ela é sempre bem-vinda, é louvável. Contudo, nós temos algumas considerações a fazer com relação ao artigo 3º da emenda, que muito nos preocupa, porque ela limita a aplicação do artigo 131A a municípios com apenas os municípios acima de 100 mil habitantes. Vale ressaltar que já há procuradores efetivos, inclusive em municípios muito menores do que esses. Ou seja, há procuradores concursados em diversos municípios muito pequenos. A exemplo, por exemplo, de Antônio Prado, município em Minas Gerais, com 1.600 habitantes. Rolador, no Rio Grande do Sul, município de 2.500 habitantes. Brunópolis, no estado de Santa Catarina, um município de 2.700 habitantes, dentre tantos outros municípios pequenos que têm os seus procuradores concursados. E em muitas cidades em que o concurso público para o ingresso na carreira não é uma realidade ainda, são municípios que têm as suas assessorias jurídicas. Entretanto, isso se dá por meio de contratação direta, sem licitação, ou pela ocupação de cargos comissionados, sem, portanto, a independência necessária que a advocacia de Estado exige. Vale lembrar que o STF, inclusive, já consolidou o entendimento de que as funções de advocacia de Estado não podem ser exercidas por temporários. A questão já está consolidada no âmbito do STF. Assim como é sabido de muita gente, os ministérios públicos estaduais, assim como os tribunais de contas dos estados, eles estão atentos e têm feito apontamentos com relação a essas contratações por violarem o artigo 37.2, que prevê que a investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público. Então, essa é uma das razões pela qual nós receamos o limitador de 100 mil habitantes, constante do artigo 3º da emenda substitutiva. Com essa limitação, há, de fato, o risco de criarmos dois tipos de municípios. Os municípios republicanos, com assessoria jurídica independente, e os municípios antirrepublicanos, onde fica ao talante do gestor escolher e apontar quem promoverá a representação e consultoria jurídica em suas cidades. O gestor público, portanto, ele não está autorizado a indicar quem serão os advogados que integrarão a advocacia de Estado, dispondo apenas da indicação do seu procurador-geral e do seu secretariado. E, dentre outras razões, está o fato de que a Constituição de 88 é uma Constituição pós-ditadura que rompe com o Estado autoritário, plena de direitos fundamentais e de ferramentas aptas a manter esses mesmos direitos. E a advocacia pública, ela é um desses instrumentos. Por isso, ela deve gozar da independência técnica e a estabilidade que só o concurso público oferece. Vale observar ainda que visando descentralizar o poder, até então centralizado, concentrado e autoritário, foi que o constituinte originário trouxe um modelo de federação diferente, na medida em que passou a prever os municípios como integrantes da federação e com autonomia jamais vista em nenhum lugar do mundo. Não é à toa que Paulo Bonavides, o nosso grande constitucionalista, ele diz que os municípios passaram a portar uma dignidade federativa jamais vista nas constituições antecedentes. Então, negar a institucionalização da carreira de procurador municipal em municípios com menos de 100 mil habitantes é negar os valores constitucionais sobre os quais o nosso contrato social está imerso. É negar o pacto federativo,
é negar o princípio republicano, especialmente num momento histórico crucial em que, ao menos no nosso sentir, um dos caminhos para a superação da crise seja justamente fortalecer a autonomia dos entes políticos e das instituições democráticas. Por observância sistêmica à Constituição Federal, os municípios devem possuir procuradores municipais e carreira estruturada, com vista a auxiliar a administração pública, com a isenção e autonomia necessárias no cumprimento das competências municipais. Só essa forma de ingresso na carreira dá ao procurador a estabilidade e independência necessárias ao cumprimento das suas funções, sem amarras, favores ou interesses contingentes. É preciso esclarecer ainda que esse tema já foi profundamente debatido nesta casa. Depois de praticamente 10 anos de tramitação, essa Câmara dos Deputados aprovou a PEC 153 de 2003, de autoria do então deputado Maurício Randes, de relatoria do então deputado Nelson Trade, e, à época, presidia a comissão o então deputado José Eduardo Cardoso. A PEC 153 de 2003, ela constitucionaliza a carreira de procurador municipal no artigo 132, sem qualquer distinção de tamanho de município. Em 2012, essa Câmara de Deputados votou sim ao projeto. Todos os líderes partidários, governo e minoria, encaminharam o voto sim pela aprovação da PEC 153 de 2003, a qual, em segundo turno, obteve 406 votos favoráveis. O referido projeto está hoje no Senado Federal, onde recebeu a numeração de PEC 17 de 2012. No Senado, ela sofreu uma tentativa de emenda para justamente criar uma divisão de municípios maiores e menores de 100 mil habitantes. Ou seja, o que representava que dos 5.570 municípios brasileiros, apenas praticamente 304 teriam as procuradorias estruturadas e cujo ingresso se daria na carreira mediante o concurso público. Isso em pleno século XXI e com os valores democráticos que temos encartados na nossa Carta Maior. Depois de um ano de profundos debates no Senado, depois de diversas audiências públicas, a emenda de 100 mil habitantes caiu na CCJ. Foi derrubada por unanimidade, pois seguramente era uma emenda antirrepublicana, por deixar de prestigiar o princípio do concurso público para municípios menores de 100 mil habitantes, o que também vilipendiava a efetivação dos princípios da administração pública, tão caro aos nossos valores democráticos. Atualmente, a mencionada PEC se encontra pronta para votação no plenário do Senado. Diversos deputados que naquela oportunidade votaram sim, continuam na casa, inclusive nesta comissão especial. Dessa forma, não nos parece que a matéria já foi ultrapassada na Câmara de Deputados. Não tem sentido a manutenção dessa previsão no artigo 3º da emenda substitutiva número 1. Assim, e por tudo que expusemos até aqui, é que nós entendemos e pleiteamos a exclusão desse limitador, tá, do artigo 3º, fazendo constar apenas os procuradores municipais sem qualquer tipo de condição ou limite. Essas são as nossas considerações. Eu agradeço, presidente, mais uma vez a oportunidade, ao tempo que agradeço também ao deputado Jorge Sola pelo convite e agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Na ordem, passa a palavra para a